e amém. Meus irmãos, eu sempre me emociono muito quando eu vejo a irmã Augusta entrando aqui no nosso templo. A irmã Augusta tem 105 anos. Qual a motivação dela de sair de casa e estar aqui entre nós? Faço essa reflexão e essa indagação para mostrar a importância da igreja, a importância do culto, a importância de estarmos reunidos como povo, como família de Deus. E para que isso seja uma realidade nas nossas vidas, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Nada disso vai fazer sentido. Mas por que uma senhora com 105 anos, com dificuldade de andar, por que ela vai sair da sua casa? Eu, às vezes, estou com uma dorzinha aqui na ponta da unha, já é motivo para eu ficar em casa, não ir no templo? Se você não conhece o Deus que você serve, não vai fazer sentido. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã o tema Eu Sou o que Sou, que se reflete em toda a Bíblia. E o texto básico está lá em Êxodo, no capítulo 3, versículos de 7 a 14, que eu convido você aqui, você que está em casa, para nos acompanhar. Se você puder ler aí na sua Bíblia, ou então acompanhar conosco aqui no telão, essa narrativa que apresenta o Deus que o povo de Israel serviu e o Deus que nós servimos também hoje. Diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, e é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Preste bem atenção, meus irmãos. Esse povo que cresce escravo no Egito, ele está envolvido com várias deidades, vários deuses. Tem o Deus Sol, tem o Deus do Nilo, tem Deus para tudo quanto é lugar, e todos esses deuses têm um nome. Agora Moisés é convocado a falar a este povo, e a primeira preocupação de Moisés é exatamente essa. O povo está acostumado com os nomes dos deuses, e com certeza eles vão me perguntar: Moisés, você está aqui em nome de que Deus? Qual o nome do Deus que você representa? E, meus irmãos, nós poderíamos imaginar vários nomes. No Antigo Testamento você tem Deus sendo chamado de vários adjetivos, né? O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que livra. São vários os nomes de Deus, mas nenhum deles consegue suprir a dimensão de quem é Deus. Por isso,
nessa apresentação de Deus, quando Moisés faz essa indagação, não tem nome que vai conseguir dar o significado necessário para este Deus, porque Deus não é o Deus criado pelos homens. Por isso, eu sou o que sou. Eu sou, eu era e continuarei a ser. É o Deus que existe, é o Deus que atua, é o Deus que faz. E a gente percebe já nesse episódio, nessa narrativa, que esse Deus que se apresenta como eu sou, sabe, irmã Belinha, é o Deus que livra, porque o povo está escravo. Então, para aquele momento, esse eu sou é o Deus que livra, é o Deus que vai me livrar, é o que vai me livrar da opressão. O texto diz muito claramente que o povo estava sendo oprimido, estava passando por momentos de dificuldade. Então, naquele instante, o eu sou, para o povo egípcio, para o povo de Israel, para o povo de Deus, ele é o Deus que vai me livrar da opressão egípcia. E este mesmo Deus, que se caracteriza como o eu sou, o que sou, ele vai também suprir as necessidades básicas desse povo. Então, Deus é aquele que supre, não é só o que livra, é o Deus que vai suprir o povo ao longo de toda a caminhada no deserto. Faltou comida, Marta? Vem maná do céu. Faltou água? Bate na pedra que vai sair água. É esse Deus. Mas será que ele é somente o Deus que vai dar o maná? Será que ele é somente o Deus que vai dar a água? Ele é somente o Deus que vai me livrar da escravidão? Não. Por isso essa afirmação, eu sou o que sou, que extrapola, meu irmão e minha irmã, toda e qualquer dimensão que nós possamos imaginar. Por isso é tão significativo esse episódio na história da revelação de Deus ao seu povo, porque Deus vai se revelando. Para Agar, lá no deserto, quando ela está com o seu filho, aguardando a morte, esse eu sou é o Deus que me vê. Sabe, Belinha? É o Deus que me vê. O eu sou é o Deus que vê Agar sofrendo, se preparando para a morte. O que a gente pode perceber, meu irmão e minha irmã, que Deus vai tomando várias formas, várias ações, de acordo com a necessidade do povo. Qual é a sua necessidade hoje? O que você precisa de Deus? Você precisa de um Deus que vai te trazer paz? O eu sou é esse Deus da paz. Você está precisando de libertação? Esse Deus, esse eu sou, ele é o Deus que liberta. Ele vai se mostrando o único e verdadeiro Deus ao longo de toda a trajetória, ao longo de toda a revelação de Deus nas páginas da Bíblia. E o povo que estava ali repleto de deuses, agora vai ouvir e vai ver e vai sentir e presenciar a ação do grande eu sou na sua vida, e todos aqueles outros deuses vão cair por terra, porque só Deus é Deus, só o eu sou é Deus. E essa revelação vai fazer com que o povo, e esse eu sou, ele não se limita ao Antigo Testamento, sabe, Márcia? O grande eu sou extrapola o Antigo Testamento. Lá no capítulo 8 de João, e João, ele escreve a sua carta com o objetivo de mostrar às pessoas que Jesus é Deus. Muitos estavam questionando, como pode? Ele é carne, e carne é má, então este homem não pode ser Deus. E João vai afirmar ao longo das suas páginas que sim, que Jesus é Deus. E nós vamos ver da própria boca de Jesus.
No capítulo 8, tem um episódio muito interessante, que é quando os fariseus começam a indagar Jesus sobre quem ele era. E ao longo desse diálogo, chega um momento em que a figura de Abraão surge. E aí Jesus começa a ser comparado a Abraão. E chega um momento que Jesus fala assim, ó, quem crer em mim, nunca morrerá. Aquilo causou um alvoroço, né? Como assim? Quem crer em você nunca morrerá? O nosso pai Abraão morreu. O seu filho Jacó morreu. Isaac morreu. Nossos grandes profetas morreram. Como que você diz que quem crer em você nunca morrerá? Você é maior do que o nosso pai Abraão? E aí nós temos essa resposta de Jesus. Jesus respondeu, eu lhes afirmo, vamos juntos, meus irmãos? Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, isso, meu irmão e minha irmã, exatamente, Jesus assume essa deidade. Eu sou, está aqui, presente, antes de Abraão, antes que Abraão existisse, lá na criação do mundo, o eu sou era o Deus Criador, se revelando como Criador, e eu estava lá, eu estava presente na criação, antes de Abraão existir, eu sou. E essa afirmação, eu sou, vai ter pelo menos 7 ênfases dadas por João no seu Evangelho. E a primeira dela está lá no capítulo 6 de João, quando Jesus se apresenta como o pão da vida. Diz o texto bíblico, vamos juntos? Eu sou o pão da vida. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Meu irmão e minha irmã, vejam a continuidade, né? Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, nunca mais terá fome. Aquele que vem a mim nunca mais terá sede. Vejam, imagine como esse povo, aquele povo judeu, que estava marcado pelo maná, quando foi alimentado por Deus no deserto, com o maná do céu, e eles comiam aquele maná, mas no dia seguinte, eles tinham fome, eles tinham necessidade do pão, e agora eles ouvem de Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Mas o povo não consegue compreender essa dimensão, eles estão pensando só no pão material. O capítulo 6, ele inicia com a multiplicação dos pães. Esse povo estava ali porque teve saciada a sua fome, o seu estômago foi cheio. E eles estavam só com os olhos nas coisas materiais, que Jesus podia lhes dar. E quando eles ouvem essa afirmação, eu sou o pão da vida, fica muito difícil deles entenderem que Jesus estava propondo algo que ia além dessa dimensão material. Era uma dimensão espiritual. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. É a mulher samaritana, lá no poço, olha, eu tenho a água da vida para você, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. É o eu sou se revelando como o pão da vida, como água viva. Nós temos também uma outra afirmação sobre o eu sou, que está lá em João capítulo 8, versículo 12, que diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, vamos juntos? Vamos mais forte? Eu sou a luz do mundo. Meu irmão e minha irmã, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se lembram lá no deserto, mais uma vez nós nos reportamos aquele episódio ali da saída do deserto. O que acontecia à noite, quando o povo estava na escuridão, sem ter como se orientar,
surgia aquela coluna de fogo que orientava o povo. O povo era guiado por aquela coluna. Terezinha já está com a sua lanterna, né, Terezinha? Porque lá na Amazônia nós precisamos de uma lanterna. Quando a gente sai à noite, às vezes a gente precisa sair à noite, é um breu só. Então você precisa de uma lanterna para você se orientar. Aí Jesus agora, ele se apresenta como a luz do mundo. E ele diz que vai nos guiar. Ele vai ser o nosso guia, o nosso orientador. É a apresentação de Jesus, meus irmãos, como o eu sou. Ele se apresenta ao mundo, ele se apresenta ao seu povo, mas não fica restrito ao seu povo. Essa dimensão, ela extrapola o povo judeu, vai a todos nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que bênção. Uma outra afirmação sobre o eu sou, que é registrada por João, também lá no Evangelho, diz que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus afirmou de novo, diz a palavra: digo-lhes a verdade. Vamos juntos? Eu sou a porta das ovelhas. Agora Jesus se apresenta como a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas. E Jesus está ali. Ele está nos convidando a caminhar, a entrar. São afirmações que vão sendo feitas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Lá no contexto daquele primeiro século, quando Jesus está falando, ficava muito nítido isso. Tinha lá o curral das ovelhas, e o pastor ficava ali, né, orientando, chamando as ovelhas para entrarem. Então agora Jesus se revela como esse eu sou a porta das ovelhas. Você quer fazer parte aqui do meu rebanho? Você quer estar comigo? Me busque. Eu estou aqui. Eu sou aquele que posso abrir, que posso fechar as portas. Além dessa afirmação, nós temos uma outra, que é a quarta afirmação, quando Jesus diz que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Também ali no capítulo 10 de João, nossos irmãos vão colocar ali na tela para a gente, né, poder ler. Está lá em João capítulo 10, versículo 11, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meu irmão e minha irmã, existiam muitos açougueiros ali na época de Jesus, que se apresentavam como pastores, mas na realidade eram carniceiros. Na primeira dificuldade, eles corriam, fugiam e deixavam o rebanho à mercê dos lobos, à mercê dos animais. Aí Jesus vai e diz: ó, eu sou o bom pastor, eu não sou o mau pastor, que vocês tanto estão acostumados a ver e a ouvir. Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que acolhe as suas ovelhas, aquele que anda com as suas ovelhas, aquele que é conhecido pelas suas ovelhas. Uma vez eu li um livro que dizia sobre essa situação, que quando andavam ali pela Palestina, e as pessoas podiam identificar exatamente quem era o pastor e quem era o açougueiro, porque o açougueiro, ele caminha atrás das ovelhas. Está lá o rebanho, e o açougueiro está atrás ali, tocando as ovelhas, para cá e para cá, tentando mantê-las ali, todas reunidas. O pastor não, o pastor está à frente do rebanho, o rebanho acompanha. O pastor não precisa ficar tocando as ovelhas, porque as ovelhas conhecem a sua voz. O bom pastor é conhecido pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua presença na vida das ovelhas, sem as abandonar. Por isso, esse eu sou é tão marcante para a história da revelação de Deus. Eu sou o bom pastor, eu não sou o mau pastor. E um outro eu sou que o Evangelho de João nos mostra é
Está lá em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, vamos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão e minha irmã, se você ouvir dizer que todos os caminhos levam a Deus, não acreditem. Não acreditem. Isso não é verdade. A palavra de Deus não nos dá nenhuma, não nos insinua, não nos dá nenhuma dica que isso possa ser uma realidade. A palavra de Deus nos diz claramente que só existe um mediador entre Deus e o homem, e é Jesus Cristo. Por isso agora ele se apresenta, eu sou o caminho. Eu sou o caminho que vocês devem seguir. Eu sou a verdade, eu não sou a mentira. Eu não sou a mentira. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Mais uma vez, mostrando, meu irmão e minha irmã, que a presença de Jesus nas nossas vidas, na nossa existência, nos dá uma outra motivação, nos dá um outro ânimo de vida, nos dá uma outra esperança. Além de Jesus se apresentar como pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, o bom pastor, ser o caminho, a verdade, a vida, agora ele se apresenta como a videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vamos juntos? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus se apresenta como a videira verdadeira. E nós somos aqueles que estão ligados a essa videira. Quem não está ligado na videira, não dá bons frutos, meus irmãos. Quem está ligado na videira verdadeira, obrigatoriamente precisa dar bons frutos. Para pensar nisso. Você está ligado na videira verdadeira? Eu sou a videira verdadeira. Não tem como você dizer, mas Alceni, eu sou da igreja, eu tenho meu nome lá no hall da Igreja Batista Itacuruçá, mas se você não apresenta bons frutos, meu irmão e minha irmã, você está sendo enganado, você está se enganando, porque necessariamente, se nós estamos ligados na videira verdadeira, vamos ter que dar bons frutos, frutos que são dignos do Senhor, frutos que não envergonham a Jesus Cristo, frutos que não envergonham o cristianismo. Então pare e pense, se o seu comportamento desmente aquilo que você professa com os seus lábios, você não está ligado à videira verdadeira. Mas é tempo, sempre é tempo, para que possamos dar frutos de paz, e não de guerra, sermos agentes de paz, e nunca agente de guerra, porque o fruto da videira verdadeira não é guerra, não é animosidade, não é intriga, não é mentira. O fruto daqueles que estão ligados na videira verdadeira é paz, é verdade, é amor, é empatia, é compaixão, é se tornar fraco por aqueles que são fracos, é chorar com aqueles que choram. Esses são os frutos daqueles que estão ligados na videira verdadeira. E o último dos eu sou, meus irmãos, eu já estou com o meu tempo ali contra mim, eu estou correndo contra ele, mas ele sempre está na minha frente, diz que eu sou a ressurreição e a vida, meus irmãos. Diz lá no capítulo 11, versículo 25 e 26, esse é um dos versículos que você não pode deixar de ter no seu coração, na sua mente decorado. Diz a palavra de Deus, disse-lhe Jesus, vamos juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Veja, meu irmão e minha irmã, eu não preciso nem fazer apelo aqui hoje, porque Jesus está fazendo o apelo.
É Jesus fazendo apelo. Jesus se mostrando aqui: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós vivemos essa semana, a perda da Glória Maria, uma excelente repórter, aí, ícone do jornalismo brasileiro, mostrando, meu irmão e minha irmã, que não importa o dinheiro, não importa a posição, não importa a fama, quando a morte chega, ela chega, e chega para todos nós. Todos um dia passaremos pela morte física, mas o que Jesus está dizendo é que Ele é a ressurreição e a vida. Esse momento na história da caminhada humana não é o fim, existe um depois. Todos nós ressuscitaremos, é a palavra de Deus, uns para a condenação eterna e outros para a salvação eterna. Mas, Alceni, isso está onde? Está na Bíblia, está na Bíblia. Por isso que Jesus se apresenta: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá, meu irmão e minha irmã, porque existe uma segunda morte, e essa segunda morte, ela pode ser evitada, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós respondemos positivamente a essa indagação que Jesus faz, e Ele está fazendo isso hoje aqui, nesse exato momento, para a Igreja Batista Cruçá, para você que está aí na sua casa, participando desse culto. Você crê nisso? Porque se você crê, você é um salvo em Jesus Cristo, você já venceu a morte. Você está como Paulo, dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão foi quebrado. Sim, meu irmão e minha irmã, é a maravilha do Evangelho, é a maravilha do eu sou, e somente o eu sou pode nos proporcionar isso. Nenhum outro Deus, criado pela mão e imaginação humana, pode nos proporcionar o vencer a morte, esse nosso último inimigo. Por isso, fica aqui nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, Ele é o eu sou que se revelou lá ao povo de Israel, lá no Egito. Eu sou o que sou, e Ele se revela como aquilo que você necessita. O que você necessita nesta manhã? Você necessita ter essa certeza de que a morte não vai ser o fim, que a morte vai ser somente um rito de passagem para você estar eternamente com Deus? Você tem essa certeza, como o apóstolo Paulo tinha: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Veja, meu irmão e minha irmã, que teologia da morte, fruto desse relacionamento com o eu sou. Porque Paulo um dia respondeu: eu creio. Eu creio. E eu quero deixar para você, que está nos assistindo aí no YouTube, para você também, que está aqui, essa interrogação: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Porque essa resposta é fundamental para a sua eternidade. Não é aqui para esse momento, não, é para a sua eternidade. Você precisa responder isso. Você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. É Jesus falando, meu irmão e minha irmã. Não é o Alceni, é Jesus. Ele está te colocando diante dessa decisão. Você crê? Você crê em mim? Alguém aqui gostaria de tomar essa decisão nesta manhã? Dizer: eu creio em Jesus Cristo, Alceni. Eu quero tomar essa decisão. Quero agora ter a certeza de uma vida eterna com o Senhor. Eu quero dar essa oportunidade a você. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. A ceia, ela é esse momento em que os salvos em Jesus Cristo, aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, rememoram o sacrifício dele, quando ele morreu na cruz, para nos dar essa certeza, a certeza da salvação. Então todos são convidados, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, são convidados a participar desse momento. Se você não crê, você pode, nesta manhã, tomar a decisão no seu coração.
e dizer: eu creio ao Senhor, eu respondo positivamente a essa indagação de Jesus.